Meus queridos amigos, muito bem-vindos. Meus amigos, vamos começar com o livro Agenda Cristã. Foi escrita por André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Nos momentos graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma boa vida, ou uma vida boa. Melhor dizendo, não será uma vida boa. No Livro dos Espíritos, nós vamos terminar esse item dos suicidas com a pergunta 957. Quais as consequências do suicida com relação ao estado de espírito, de modo geral? As consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso foi interrompida. E aqui vem uma nota de Kardec para finalizar. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Porém, há alguns comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, porque esse laço estava na plenitude de sua força no momento em que foi partido, ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraqueceu gradualmente e, muitas vezes, ele se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão, em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao mundo dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Assim, a seu malgrado, ele sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústia, de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que ele sofreu, que ele interrompeu. Não é geral esse efeito, mas em caso algum, o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem. E cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns verifica-se uma espécie de ligação com a matéria que inutilmente procuram se desembaraçar a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interditado. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontraram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre de colocar fim aos seus sofrimentos. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelos exemplos dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral,
consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Ao contrário, o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, mas os fatos que ele nos põe sob as vistas. Quer dizer, quem se suicida vai sofrer muito mais do que sofria aqui nessa terra, porque ele não vai encontrar a paz que ele queria, não vai encontrar o fim do sofrimento, vai encontrar, sim, uma grande decepção, um grande desapontamento. Bom, vamos para o livro A Gênese. Eu vou só dar uma recordada aqui no que a gente leu anteriormente para continuar. Onde ele diz que quando a mesa se destaca do solo, no caso das mesas girantes, não é o espírito que está levantando com as mãos dele o objeto, seja a mesa, seja objetos mesmo. Ele fala até de pessoas que levitaram, né? Tipo, ele fala de São Cupertino, de Sr. Home, que deu uma volta na sala, elevado à altura do teto. E isso o espírito faz envolvendo e penetrando o objeto na atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação. E o fluido se infiltra na mesa, dando maior leveza específica. E aqui Kardec faz uma nota alertando para trapaça, porque na época dele, onde existiam muitos fenômenos desse tipo, havia também muita trapaça, muita gente que inventava coisas para conseguir dinheiro, porque eram sessões, muitas dessas sessões eram pagas, né? É como se fosse um teatro. As sessões sérias nunca eram pagas. E falando aqui das pancadas também, em que ele diz que é possível modificar o ruído e que o espírito dirige ao ponto apenas um jato de fluido, como se fosse um choque elétrico, e aí dá os estalos, as batidas. Então vamos em frente. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, para explanar, oralmente ou por escrito, assuntos que estão fora do alcance da sua instrução. Não é raro o caso de alguns que escrevem correntemente sem nunca terem aprendido nem a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música e nunca conheceram nenhuma dessas artes. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que se comunicam por ele tinham quando vivos, e ele nem os tinha conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer com que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão. Pode-se dessa maneira conseguir que ela execute tudo o que se queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore,
ditando-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atente na maneira pela qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles não são mais do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhes são familiares as expressões e se, finalmente, possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer que ele execute, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente, e o trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, ele terá mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele ignora pode ter lhe sido familiar em outra existência, de onde vem a aptidão para escrever mediunicamente nessa língua. E aqui tem uma nota de Kardec que fala que a aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam sem tê-las aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva do que souberam noutra existência. O caso do poeta Méry, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que na sua mocidade, Méry fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente viu nesse fato um prodígio. E aqui termina também esse item. Vou só ler uma trovinha para terminar. É de Ormando Candelária, chama-se Preceitos. Preceito exato da vida a que não foge ninguém. Cada um vê bem ou mal conforme os olhos que tem.